Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu hoje, dia 17 de maio de 2020. Mais esse dia que somos gratos a Deus por essa oportunidade tão linda, juntamente com minha esposa Maria José da Silva, também o nosso cinegrafista, o Ariel, eu, pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Diamantina, juntamente com você que está online conosco, neste culto doméstico, neste culto de adoração a Jesus, quando estaremos refletindo sobre a palavra de Deus, cantando louvores a Ele. Quero agradecer ao presbítero Joaquim e irmã Geralda, lá em João Molevade, com toda a sua família. Entre eles nós temos evangelistas, presbíteros e diáconos que compõem o Ministério Assembleia de Deus em João Molevade, mas estão em sintonia conosco. Jesus abençoe a Tailine, Jesus te abençoe, você, nossa compartilhadora, que está sempre nos ajudando a transmitir a palavra de Deus a outras pessoas através do seu compartilhar das nossas lives. Jesus abençoe. Também ao Andra, lá em Belo Horizonte, o Andra, Jesus te abençoe, a Tita, a Fininha, essa família amada da minha esposa, que eu considero também minha família. Jesus abençoe os nossos queridos irmãos da AD Serrinha, AD Gouveia, nossos queridos irmãos aí Datas, pastor Juvenal, toda a sua família, os nossos queridos irmãos em Datas que sempre estão fazendo comentário, participando dessas lives conosco. Jesus abençoe e recompense, dos nossos queridos irmãos da AD, Ministério de Diamantina, a Jennifer em BH, o diácono irmão Sileno, o irmão Laudeci, Jesus abençoe, você é chama pura. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a Jesus, porque Jesus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu quero parar um pouquinho aqui e dizer aos nossos queridos irmãos que tivemos hoje conversando com a coordenadora de missão lá na África, Timor-Leste, irmã Elisama, e ela passou um áudio do missionário Evaristo e também do missionário Constantino, África e Timor-Leste. Então, essa pandemia chegou até lá. Vamos orar em favor dos nossos irmãos africanos. Aqui no Brasil, vivemos uma riqueza em vista de África, em vista de Timor-Leste. A África, por exemplo, os irmãos estão sendo também obrigados ao isolamento social, mas sem ajuda do governo, como estamos tendo aqui. Oremos pelos nossos irmãos, que as finanças, o recurso, a proteção, a ajuda chegue até a eles. Eu creio na proteção divina, creio. O Senhor vai dar vitória, que a África não será devastada por esse Covid-19, por essa praga que tem vindo para assolar o mundo. Uma coisa podemos dizer, irmãos, que nós podemos ter experiência nesse enfrentamento. É no enfrentamento que vamos ter vitória. Meu Deus, oremos por todos aqueles que estão nesse enfrentamento diretamente, as autoridades sanitárias, na proteção de Jesus. Na proteção de Jesus. Vocês vão estar ajudando vidas a vencerem. Na proteção de Jesus, a vocês também. Porque o que nós temos que fazer, o que podemos fazer, a gente faz. Mas o que a gente não pode fazer, só Deus faz. E juntamente com a minha esposa, iremos cantar o hino de número 13 da nossa harpa cristã. Jesus comprou-me, Ele nos adquiriu do mundo do pecado, do mundo da vaidade, do mundo que vivíamos desagradavelmente a Deus, que vivíamos de acordo com a nossa própria vontade. Mas Jesus nos comprou, agora somos servos do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos protege
a cada momento. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu quero também mandar um alô para minha família, meus filhos que estão em Belo Horizonte, o Enéas que está no C, a sua esposa, seus filhos, todos, que Deus abençoe muitíssimamente. E eu quero também dar a paz do Senhor para todas as meninas, que Deus vos abençoe o ministério e abençoe todos nós que vamos vencer essa luta que estamos passando. Mas Deus conhece os nossos corações. E Deus abençoe minha cunhada, Você que Irene, minha cunhada Irene, meus filhos e a minha irmã Anaí, a Tita, que Deus os abençoe, toda a minha família, no nome de Jesus. E vamos cantar conosco, irmãos. Abra sua harpa, vamos louvar ao Senhor, porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louvam ao Senhor. Você que está em sintonia conosco, está na bênção de Jesus, está na bênção de Jesus. Nós não servimos a Deus por vista, mas servimos por fé. A minha confiança, a sua confiança, ela não é decepcionada, não, porque Deus não nos decepciona. Confia no Senhor. Vamos cantar este hino, que ele está em sintonia com o que vamos falar hoje. Vamos ter uma reflexão sobre o triunfo da igreja. Vamos cantar. Jesus comprou-me do mundo aqui, palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo, celeste lar. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo, celeste lar. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu gozo por seu perdão. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei para sempre livre da dura lei. Agora espero até Ele vir, para que me leve ao seu porvir. Agora espero até Ele vir, para que me leve ao seu porvir. Ó, vinde, amigos, e junto a nós, ouvi depressa do céu a voz. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. Jesus comprou-me e me dará lugar às mesas que esperam lá. Ouve o convite, ó pecador,
pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouve o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Irmão Rivanildo, também juntamente com a sua família, nesse culto doméstico conosco. Jesus te abençoe, meu querido irmão. Jesus te abençoe também, evangelista Paulo, você e sua família, está também em sintonia conosco. Jesus te dê vitória, Jesus nos dá vitória, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não é diferente o que nós estamos estar hoje fazendo uma reflexão na palavra de Deus, cujo tema é o triunfo da igreja. A igreja triunfa, a igreja é triunfante, porque o fundamento dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mentalidade da igreja. A igreja não vive por si só. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a mentalidade da igreja. Aleluia! E o texto que vamos ter hoje para nossa reflexão, ele se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, e versículo 18 e 19, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra também será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Antes do comentário, quero agradecer também a irmã Daniane, que está em sintonia conosco. Jesus te abençoe, irmã Daniane. Nós estaremos falando sobre a igreja. É lindo falar sobre a igreja. Não vamos entrar em aspectos teológicos, porque inclusive não vimos o vocábulo igreja no Antigo Testamento, mas vimos lá assembleia, ajuntamento, congregação. Então, Jesus, ele disse para Pedro que ele edificaria a sua igreja, ele edificaria o seu grupo, os seus seguidores, ele edificaria o povo, ou esse ajuntamento que ele chamaria de fora, que ele convocaria, que ele proporcionaria um grupo que identificasse com os ideais de Cristo. Somos cristãos, somos a igreja do Senhor Jesus. Então, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E ao ministério, o Senhor deu autoridade para ligar, autoridade para desligar. E isso é muito importante, que em nossos dias há um entendimento que se não der certo aqui, eu vou para ali. Se não der nesse ajuntamento, nessa assembleia, eu vou para outro ajuntamento. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que está em sintonia conosco, devemos entender que a igreja do Senhor Jesus somos nós que formamos esse ajuntamento, que formamos essa assembleia, que formamos essa congregação, que formamos um povo que ligados um ao outro, que vamos descrever aqui diante dos textos bíblicos. Então precisamos ter essa regra, essa convivência, que isso vem do céu e isso passa por todo o corpo, porque juntos formamos um corpo, e esse corpo, a cabeça é Cristo. O sucesso da igreja é que a igreja é fundamentada em Jesus Cristo. O sucesso da igreja, porque a fundamentação é Jesus Cristo. Inclusive, nós encontramos
em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 16, conforme tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Meu Deus, ficar sem ouvir a voz de Deus, ficar sem ouvir Deus falar com a gente, isto é muito triste. Nós sabemos que o Senhor fala, Ele fala pelos louvores, Ele fala com voz audível, Ele fala lá no recôndito da vida da gente. Precisamos ouvir Deus falar. Oh, glória a Deus! Deus falando conosco é algo maravilhoso. Jesus, Ele é a mente da igreja, Ele é a diretriz da igreja, Ele é o governo da igreja. Veja o que disse lá em Gálatas capítulo 1, versículo 17, Ele é antes, 17 até o versículo 20, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Versículo 18, e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o salvador do corpo. Veja que é algo místico muito interessante na vida conjugal, assim como o marido é a cabeça da mulher, também Cristo é a cabeça da igreja. Então ele é o governo da igreja, ele é a diretriz da igreja, ele é a mente da igreja. Sem Jesus não dá, é com ele que nós temos a vitória. Meu Jesus, eu te amo porque tu és maravilhoso. A minha diretriz, ou a diretriz da minha vida, ela provém do Senhor, que ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo, assim como o marido é a cabeça da mulher. E Jesus é a cabeça da igreja, e sendo ele próprio o salvador do corpo, ele é a mentalidade, ele salva, ele protege, ele cuida, ele dá vitória. Aleluia! Então nele, através do seu sangue derramado lá na cruz, por meio dele, então reconciliou consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão nos céus. Tudo se tornou pleno em Jesus Cristo. Fora dele não há salvação, porque é ele que ele que é o salvador do corpo. Em Colossenses capítulo 1 e versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo, um apóstolo, exemplo, sofredor, doutrinador, um apóstolo que é o que mais escreveu no Novo Testamento. Ele fala que Cristo é a cabeça da igreja. Ele fala que as aflições de Cristo, que ele cumpria pelo corpo, que é a igreja. Paulo fez tudo pela igreja. E o que nós estamos fazendo, irmãos, para manter a união, para manter a unidade, para manter o progresso, para manter o cuidado com cada um, que é uma coisa que tem que ser inerente na vida da gente, como membro deste corpo. Se algo toca o meu rosto, minha mão vai lá e cuida, e ajeita, e prepara, e assim por diante, e assim
todo o nosso corpo movimenta, ou os membros movimentam em prol do corpo, e assim é a igreja do Senhor Jesus. Inclusive em 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 12 até o versículo 14, veja o que diz o texto: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Assim como o meu corpo é dividido em membros, cada membro tem que ter a sua função. Se o membro deixa de ter a sua ação, toda parte, os outros membros todos sofrem. Nós estamos atravessando um momento muito difícil. A gente gostaria de estar próximo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, cumprimentando, abraçando, dando uma palavra assim bem presente, uma palavra para edificação, mas estamos à distância, mas no corpo místico de Cristo estamos ligados, meus queridos irmãos, e nesse momento desse culto doméstico, que juntamente você agora e outros que mais tarde vão visualizar, vão ouvir, vão também compartilhar. Com certeza, este corpo místico de Cristo está vivo, está atuante. Fecha um templo, mas não consegue parar o corpo, porque o corpo de Jesus, ele anda, ele move, ele se faz apresentar para você aí que está em rede social, ele se faz apresentar por mim que estamos aqui nesse culto doméstico. Adorado seja o nome do Senhor. São muitos membros, mas acontece que não há diferença para dizer você é judeu, você é grego, você é macho, você é fêmea, você é forte, você é fraco. Não, todos somos um, todos somos um, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos que formam uma ação somente. Somos cristãos e precisamos divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Ele está trabalhando, construindo, cuidando, trabalhando, unindo. Ah, maravilha! Olha o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 20 até o 23, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado. Olha que Jesus está acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e também de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Deu para imaginar o poder da igreja de Jesus? Deu para imaginar o que Jesus pode fazer através de você? Aleluia! Temos que refletir isso aí, porque a igreja forma um corpo. O triunfo da igreja está nisso aí. Ela forma um corpo. Jesus é a cabeça, somos os membros deste corpo místico de Jesus. Portanto, nós precisamos estar atuante, não podemos estar inerte, não de forma alguma, e nem estar dormindo no sono da indolência, mas estarmos despertos, meus queridos, que estão em rede social conosco. Deus quer te usar. Talvez a gente tenha aquela confiança: eu vou pedir oração pelo que o fulano de tal ore por mim, que o pastor ore, que o evangelista ore, que o missionário ore, que alguém de eminência aí na divulgação do evangelho ore por mim, eu vou ser curado, ou Jesus vai resolver isso.
na minha vida, tenha certeza, ore por você mesmo, ore e tenha certeza que Jesus está contigo e Ele vai te dar vitória. Você é membro deste corpo. Nós somos membros deste corpo. Jesus é o fundamento da igreja. Essa igreja está sendo construída sobre um fundamento sólido, porque Ele é o fundamento da igreja. Então nada pode abalar essa igreja, nada pode nos abalar, meus queridos irmãos. Quem é a pandemia, os problemas que às vezes surgem, quantos fatores já aconteceram no passado e a igreja enfrentou e saiu triunfante. E por que não vamos sair triunfante diante do que ocorre em nossas vidas? Crise do Covid-19, crise política, crise financeira e assim, crise moral que estamos enfrentando. Não vamos entrar em detalhe disso, você sabe muito bem do que eu estou falando, mas olha aqui, você vai triunfar. Eu profetizo no nome de Jesus, você vai triunfar porque Cristo é o fundamento do nosso triunfo, o fundamento da nossa vitória. O apóstolo São Paulo escrevendo na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo número 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. E assim também em Éfeso, capítulo 2, versículo 19 até o 22, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forraceiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é a principal pedra da esquina dessa construção. E essa construção, no versículo 21 e 22, diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus e Espírito. Veja aqui, Jesus é a principal pedra de esquina. Esse edifício forma aqui a igreja. Não é uma instituição. A instituição é o que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a César precisa do CNPJ, a César ou ao leão, ao sistema governamental, precisa de um CNPJ, precisa de contador, precisa de obedecer regras. Mas olha aqui, eu estou falando da igreja, o corpo místico de Cristo, que onde você está, você faz parte. Adore a Jesus porque Ele é bom e bem ajustado, bem ajustado. Eu vejo isto de uma forma tão especial, que nesses dias de templos fechados, sem culto, mas você tem sido fiel a Deus, tem entendido o compromisso com a instituição, o compromisso com a ação social, o compromisso com a missão, o compromisso com a responsabilidade que temos diante dos fatores onerosos que a igreja tem que submeter. E olha, você bem ajustado, você tem sido esse contribuinte para que a obra de Deus não sofra, de forma que, se segurarmos as nossas contribuições, como que vai ser? Mas olha, cresce para templo santo no Senhor. Ainda hoje, conversando com os nossos missionários, conversando com os obreiros, então transmitindo a nossa atuação de forma que temos tido tudo mantido em dias. Então, por outro lado, também juntos, meus queridos irmãos, formamos o que? Um templo, formamos uma morada, e essa morada de Deus, morada do Espírito Santo.
como pedras vivas, nós somos edificados. Veja que o que Pedro ele transmite perante Anás e Caifás, o sumo sacerdote dos judeus, o sumo sacerdote e as autoridades que queriam incriminar Pedro. Então Pedro, ele declara: ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus, ele é a pedra principal, aquela pedra que é a parte mais pesada da construção, recai ali, que ela forma a estrutura da construção, para que não haja trinca, para que não haja um deslocamento que venha trazer a ruína para a construção. Então Jesus, metaforicamente, ele é ali aquela pedra fundamental, aquela pedra que ela recebe todo o peso da construção. Ele é a pedra principal e nem outro a salvação. Olha que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, diz assim: e chegando para ele, pedra viva, reprovado na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, e vós também com pedras vivas sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Aleluia! Então Pedro disse: é Ele que salva, chegue para Ele, e assim seremos edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, ou seja, também verdadeiros intermediários entre Deus e os homens. Nós falamos na live passada, na oração sacerdotal de Jesus, que Jesus orou primeiro por Ele mesmo, depois orou para os seus discípulos, depois orou também por nós, por todos aqueles que pela sua palavra haviam de crer nele, e assim deve ser a nossa oração. Como sacerdotes de Deus, nós temos que ter essa mediação para oferecer agora sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Oh, glória a Deus! Eu creio que neste momento você e eu estamos oferecendo a Deus esse sacrifício de louvor, de adoração, de meditação da palavra dele, colocando nosso rosto ao público para dizer que amamos a Jesus, que somos membros do corpo dele, que fazemos parte da igreja, a igreja que é essa assembleia, esse ajuntamento, esse grupo de pessoas que adoram a Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então Jesus trabalha constantemente edificando. O que é igreja? O vocábulo igreja no grego é eclesia, que é transliterado eclésia, é a principal assembleia da democracia ateniense, que era chamado Assembleia por Convocação. Então o Senhor nos convocou, Ele nos chamou para fora, para compor a sua igreja, para compor a sua Assembleia. Meus queridos, então é algo tão interessante que Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um fato místico muito interessante, que o vocábulo Hades era o nome que os antigos gregos davam ao Deus que tinha autoridade sobre o mundo dos mortos. Na ideia grega, Hades era o lugar de Cronos, ou lugar de Cronos, Deus destronado, e dos titãs derrotados. Então, na mitologia grega, há a briga de deuses, e há deuses derrotados, deuses vitoriosos. Então Jesus disse: olha, a minha igreja, as portas do inferno, a porta do inferno, dos poderes, não prevalecerão contra a minha igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus não é igreja de derrotados.
A igreja do Senhor Jesus não é igreja, não é com um grupo de derrotados. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Cromos. Hoje nós temos que todos sabem a cronologia, o nosso calendário, nossa contagem de tempo, aquela preocupação, é o tempo, é o tempo, é o tempo. Mas olha aqui, o nosso Deus, Ele é acima do tempo. Mesmo na mitologia grega falava do Kairos. Olha, que representa o tempo que não pode ser controlado. Mas o nosso Deus, Ele com certeza, Ele domina sobre tudo, sobre o Cronos, sobre o Kairos, sobre tudo. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão. Jesus, Ele prometeu vitória para a igreja, e eu estou confiante na vitória em todo momento. Desde 14 anos eu sou cristão e procuro ser o mais genuíno possível, ainda que reconheço a minha fragilidade, mas olha, eu confio no Senhor, e até hoje Ele não tem me decepcionado. Nas lutas eu tenho tido vitória. É fácil você ver que Deus não protegeu, ou seja, não livrou Daniel da cova dos leões, mas protegeu dentro da cova. Não também livrou os 3 jovens hebreus de serem lançados na fornalha de fogo, mas entrou com eles na fornalha de fogo, e hoje nós temos testemunho dessa grande vitória. Então, meu amado Jesus, sei que as portas do inferno não prevalecerão contra o ajuntamento, essa assembleia, essa congregação que congrega misticamente. Também podemos dizer literalmente, mas olha, Jesus, Ele está vendo o seu proceder, a sua confiança, e tenha certeza que a vitória é certa. A igreja, ela é a noiva mística de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, nós encontramos o 2 e o 3, que diz assim, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma noiva pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque como noiva de Cristo, eu tenho que ter o zelo pela minha pureza. Você precisa ter, nós precisamos ter o zelo pela nossa pureza. Jesus disse, Pai, aqueles que me deste, de maneira nenhuma lançarei fora, e o maligno não arrebatará da minha mão. O Senhor não nos tira das mãos de Jesus. Mas lembro que no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, logo no final do capítulo, Jesus, quando os discípulos começam a abandonar, Jesus disse para eles assim, quereis vós também? Disse para os 12, quereis vós também ir? Então Pedro diz assim, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. A igreja é a noiva de Cristo. Paulo preocupou muito com a igreja de Corinto, porque ele temia. Satanás é astucioso, ele quer enganar, ele quer colocar em dúvida a palavra de Deus, ele quer tirar a nossa pureza, ele quer tirar a nossa comunhão com Jesus. Mas de forma alguma, permaneça, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós encontramos em Apocalipse, o capítulo 19, e o versículo número 6, 7, até o versículo número 9, diz assim, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas,
e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o nosso Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. No capítulo 19, nós encontramos João narrando que ouviu-se uma grande voz do céu, como que uma voz de uma grande multidão. Aleluia, pois o Senhor Todo-Poderoso reina. E agora ele diz, vamos alegrar, porque vindas são as bodas do Cordeiro, a festa está se aproximando, esse encontro que vai ser maravilhoso da igreja com Cristo, as bodas do Cordeiro. A igreja, João viu e narrou, a igreja se aprontou. O livro do Apocalipse se entende assim, Deus mostrou as coisas acontecendo para João, o que vai acontecer. A igreja está se preparando. Nós somos como a noiva que se prepara, que almeja o dia do encontro com o noivo, o dia de celebrar o casamento. E naquele dia, a igreja do Senhor Jesus vai encontrar com Jesus. E nós vamos ter vestes brancas, de linho puro e finíssimo, que são a justiça dos santos. Olha, o dia a dia da sua vida, o dia a dia, a sua renúncia, ela está sendo computada diante de Deus como justiça, como retidão, ainda que nós encontramos um texto em Provérbios que o justo cai 7 vezes, mas levanta. Então, você, às vezes, quem sabe, em momento difícil da sua vida, vacilou, mas lembra, você é a noiva de Cristo, somos a noiva de Cristo. Então precisamos estar naquele dia sendo, Paulo disse, como a noiva, que Paulo estava cuidando, preparando. Ele temia a astúcia de Satanás, que viesse a enganar. Então, bem-aventurado quer dizer ter uma felicidade que é do céu. Essa felicidade que é do céu não podemos abrir mão de forma alguma, meu querido irmão, porque precisamos triunfar. Para concluir essa rápida reflexão, porque eu prefiro ler mais a Bíblia, ler o máximo que eu puder, porque a palavra de Deus por si própria, ela traz para nós eficácia, o efeito de que ela vela, ou seja, Deus disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, quando nós falamos a palavra do Senhor, Deus está velando, ela está velada por Deus, e o cumprimento vai estar acontecendo na nossa vida. Confia no Senhor, somos o corpo de Cristo, somos membros deste corpo. E veja que, para concluirmos, segundo os Coríntios, o capítulo 2, versículo 14 e 15, olha o texto que diz assim, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância ou cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Então, Paulo aqui estava fazendo uma metáfora. Quando os romanos voltavam da guerra, eles voltavam com seus prisioneiros, eles voltavam com as suas atitudes diante dos prisioneiros, mostrando para a plateia que eles saíram vitoriosos da guerra. O objetivo de Roma era conquistar o mundo, e nós sabemos disso. Então, quando voltavam da guerra, voltavam trazendo os prisioneiros, e era colocado piras de incenso, que durante a sua trajetória nas ruas de Roma, então, para os soldados
era cheiro de vida para a vida, mas para os prisioneiros era cheiro de derrota, de morte para a morte. Olha, então o texto diz, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Deus nos faz triunfar. Deus nos faz que através da ação de Deus na nossa vida, nós somos como a parada militar. Os poderes são manifestados através do testemunho da nossa vida. Somos o bom cheiro de Cristo, cheiro que para os que se salvam é cheiro de vida para a vida, mas para os que se perdem é cheiro de morte para a morte. E quantos não conseguem chegar até a igreja, porque há regra sobre regra, é muito difícil, ser crente é difícil, mas olha, vale a pena. Deus nos faz triunfar. Deus nos faz ter sucesso, Deus nos faz ter êxito, Deus nos faz ter algo que às vezes ao nível humano você pensa é impossível, mas o nosso Deus é Deus das causas impossíveis e a vitória é nossa no nome de Jesus. Como casa espiritual, como juntos somos pedras vivas para edificação deste corpo, para a morada de Deus em Espírito, nós vamos orar. Deus vai te dar a vitória, Deus vai estar abençoando a sua vida, você que está em rede social, você que vai entrar em rede social, que vai estar visualizando, você vai sentir a presença de Deus ao ouvir essas palavras. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Irmão Orlando, que está aniversariando hoje seu casamento, o Anderson Silveira, então ele pede oração para sua família. Irmão Murilo, Jesus abençoe você e a sua família. Que a bênção do Senhor continue sobre você, irmão Oswaldo Lima, que está completando mais um ano de casamento. Jesus te abençoe. Que você viva muito tempo, quem sabe até Jesus voltar para buscar a sua igreja e viva bem com sua família, como você está vivendo. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre nós. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sei que do outro lado, onde você está, sinta algo de Deus sobre a sua vida, sinta a presença de Deus sobre a sua vida. Com certeza, o Senhor Jesus vai cumprir o que deseja o seu coração. Está difícil, mas não é impossível não. Está difícil, mas para você está. Lembra que a igreja é o corpo de Cristo e onde você está recebendo a presença do Senhor Jesus, como eu sinto aqui agora. Antes dessa live, passei alguns momentos de oração. Hoje, todo o ministério da Assembleia de Deus de Diamantina, cerca de 48 ministros estão orando, na oração contínua, sem interrupção. Cada horário, um grupo de ministros estão nos seus lares entrando em oração. E com a bênção do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Com a bênção do Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Eu sei que o Senhor Jesus vai estar ouvindo as nossas orações. E Ele nos concede muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele te conhece, você é ovelha dele. E outra que nos prende muito a atenção quando Jesus diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, assim convém agregá-las. Jesus te abençoe. Oremos, meu amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essa vida que está do outro lado, em rede social. Abençoa, Senhor. Irmãos,
Meu Deus. Orlando, que está aniversariando, aniversário de casamento. Abençoa, Abençoa ele, abençoa Senhor, a a família dele, irmão Murilo, irmã Creuza, irmão Valério, o esposo dela. Abençoa, Jesus. O Senhor sabe a bênção que eles estão precisando. Irmão Anderson, esse jovem cooperador na tua obra, abençoa. Sempre, Senhor, ele está em sintonia neste culto doméstico. Atende a necessidade dele. Meu Deus, os pedidos de oração que não chegou até a mim neste momento. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor pode dar vitória, Senhor. Essa é a nossa confiança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o Senhor cuida da igreja. O Senhor venceu lá na cruz, morrendo por nós, mas ressuscitou o terceiro dia, e todo o poder está nas tuas mãos, Jesus. E eu oro, Senhor, oro mesmo também em prol daqueles que vão visualizar, aqueles que estão compartilhando. Meu Deus, abençoa, Senhor. Aleluia. Te agradeço, Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?